Muito bem, é um prazer tê-los conosco novamente aqui no Indie Hubcast. Eu sou o Fabrício, diretor do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp. Gostaria aqui de antecipadamente fazer alguns agradecimentos a mais esse episódio que a gente está gravando aqui para o nosso Indie Hubcast. Primeiramente, gostaria de agradecer o nosso presidente Josué Gomes, e também agradecer o nosso diretor titular, Roger Apolinário, que nos suporta aqui nessa jornada de produção de conteúdo a respeito de empreendedorismo para você, nosso público da Fiesp. Muito bem, e aqui temos duas feras para discutir aqui comigo hoje, um tema para lá de interessante. A gente hoje vai falar sobre a importância de estruturas de negócios diversas no caminho da inovação. Dou aqui muito boas-vindas aqui a Mônica, ao Denis. A Mônica Orcioli é presidente dos conselhos das universidades AMB Morumbi, São Judas e Universidade de Salvador. Foi CEO e diretora-geral em empresas renomadas como Swarovski, Missoni, Natuzzi, Dupont Lycra. A Mônica é membro de conselhos importantes, incluindo a São Paulo Companhia de Dança e a ACD. Graduada em Marketing pela ESPM, possui MBA pela University of Pittsburgh e diversos cursos de extensão em instituições de prestígio como Harvard e Stanford. Além disso, é certificada em risco cibernético e governança e é membro de organizações que promovem diversidade em conselhos de administração. Mônica, super obrigado, um privilégio tê-la conosco aqui É um hoje. prazer estar aqui com vocês, Fabrício, Denis. Estou muito feliz que a gente vai ter esse momento aí para trocar e aprender juntos. Muito bem, muito obrigado. E Denis Tacitano é um líder experiente em vendas e desenvolvimento de negócios, com forte atuação nas indústrias de software e marketing esportivo. É diretor de receita da SAP Concur para a América Latina e Caribe, onde aplica sua expertise em planejamento estratégico, construção de processos eficientes e liderança de equipes. Denis também é cofundador do Best in Black, um clube de networking voltado para executivos e líderes negros. Ele é reconhecido por sua abordagem colaborativa, espírito empreendedor e compromisso com a ética e com a transparência. Denis, um privilégio tê-lo conosco aqui hoje. Muito obrigado. Dou aqui as boas-vindas a você nesse nosso episódio. Legal, obrigado pelo convite. É um prazer falar de empreendedorismo, que é um tema que eu gosto muito. Legal, bacana. E aí, eu começo aqui deixando um primeiro tema para vocês. Eu acho que mais do que nunca a gente vê a nossa sociedade empática com valores, acho que nunca antes visto. A quantidade de valores que a gente tem hoje que dividem ou que compõem a nossa sociedade enquanto todo tipo de diversidade que a gente pode imaginar. Eu quero acreditar que para aqueles que são mais experientes, mais velhos no mercado, isso representa uma quebra de paradigma, uma ruptura e uma grande oportunidade, e quero acreditar que para quem está exposto ao sistema educacional, de fato, isso representa uma grande aventura, né? Como tratar com esse jovem que está lá na matéria-prima do conhecimento, na matéria-prima da formação do seu caráter, a pluralidade de como esse jovem vai enxergar a sociedade e, naturalmente, enxergar as suas oportunidades de negócio mediante a essa característica plural. Então, eu queria deixar aqui esse primeiro desafio, como vocês enxergam lá na matéria-prima, lá na origem desses estudantes, a pluralidade da nossa sociedade nesse momento e como isso pode ser diversificado para dentro da atividade empreendedora. Mônica, gostaria que você começasse. Beleza. Eu vejo como um momento muito especial, porque eu acho que o sistema educacional, que tem muitos desafios, mas mais do que tudo tem muitas oportunidades, está sabendo capturar esse momento e essas oportunidades e evoluir juntamente com a evolução da sociedade do mundo. Então, se a gente pegar um recorte desde a pandemia, né, o sistema educacional evoluiu demais, né? As instituições tiveram que se adaptar
de uma forma de ensino, né, que existia, que era igual há pelo menos 100 anos, né? Aquele sistema que era uma aula expositiva e quase que só isso, para migrar de um dia para o outro para um sistema de aula online, né? Preferencialmente síncrona, onde os professores continuavam a dar aula, as aulas não eram gravadas, e todas as instituições, né, que puderam fazer isso tiveram que virar a chave de uma forma muito rápida. Os professores tiveram que aprender, aqueles que não eram tão inseridos no mundo da tecnologia, tiveram um empenho máximo e aprenderam muito rápido. E os códigos, eles passaram a se transformar. Então, eu acho que nos últimos anos a gente tem vivido momentos assim de verdadeiros divisor de águas, porque a gente passou a realmente a implementar coisas que nós imaginávamos que ia demorar 10 anos para a gente poder implementar no sistema educacional, né? E que agora os alunos estão tendo oportunidade de realmente vivenciar, né? Ensino baseado em metodologia ativa, ensino em que o aluno tem a oportunidade de aprender a teoria, mas ele também desenvolve dentro da academia as habilidades socioemocionais, as emoções, aprender a lidar com conflitos, tomar decisão, né, em momentos de pressão. Então, eu acho que hoje em dia aprender está muito mais divertido. Que bacana, né? E me parece que, pelo menos no contato, no nível de contato que eu tenho com mais jovens, eles sabem se explicar, se auto-explicar de uma maneira infinitamente mais precisa do que a nossa geração, né? Impressiona a forma como eles conseguem se identificar de forma agrupada e de forma específica, não? Isso de fato acontece bastante, Eu né? acredito que agora as instituições elas conseguem ajudar o aluno a ele poder compreender um pouco mais aquilo que ele quer. Então, eu até passo a pergunta para o Denis. Eu acho que o Denis que está, né, dentro da SAP, etc., se você sente, Denis, que os alunos, que os jovens, né, que estão entrando ou na primeira experiência profissional ou no estágio, se você sente que eles têm um pouco mais de visão, obviamente que vários deles vão viver 3 carreiras na vida, né? Assim como nós também temos essa oportunidade, mas se você sente que eles já sabem um pouco mais daquilo que eles querem. Eles já sabem, né? O acesso à informação é muito amplo. E eu sou da época que a gente falava assim, você já terminou seus estudos? Isso não existe mais, né? Então, todos nós somos estudantes, né? Então, quando o jovem entra, ele sabe que eu também sou um estudante, né? Que eu posso ser vice-presidente, mas eu sou estudante, ele é estudante, então todos nós somos estudantes. Não tem mais aquela passagem de eu acabei, porque você nunca acaba de estudar. Então, esse também é um grande desafio. Como é que nós que, em teoria, já acabamos de estudar, vamos estar inseridos com quem está estudando ainda, e a abordagem, que é uma abordagem muito dinâmica, né? Então, por exemplo, o YouTube tem muita coisa que você aprende no YouTube. Sem né? dúvida. Então, como é que a gente, os mais velhos, conseguimos nos inserir, né, e mesclar com esses jovens? Então, eu falo pro pessoal, não acabei. O pessoal, você já estudou tanto? Eu falei, não, estudo até hoje e esse é o meu diferencial, né? Então, o jovem também vê isso, que ele está numa fase que nós estamos também. Lógico, com mais conhecimento, né? Mas ele está absorvendo conhecimento muito mais rápido e muito mais dinâmico. Porque eu sou daquela sala de aula antiga e eu tenho que me adaptar para essa sala de aula nova. Sim. E a pandemia trouxe isso de maneira... Não teve como fugir, né? Nós tivemos que nos adaptar. E você enxerga hoje que eu gosto de chamar de matéria-prima, né? Esses jovens que estão sendo recebidos pelo mercado corporativo, você enxerga eles chegando com um espírito empreendedor mais desenvolvido? Ou você enxerga eles mais tímidos em relação a isso? Como é que isso... Porque eu entendo... Eu saí da faculdade direto para uma multinacional, um caminho extremamente convencional. Eu saí de uma engenharia mecânica, fui trabalhar numa montadora de veículos, e aonde você, baseado nos preceitos de gerações anteriores, basicamente o que eu faria era ficar por décadas dentro de uma montadora e pronto, era ali que eu iria terminar a minha vida profissional. Eu mesmo
apesar de não mais tão jovem, me inquietei ao longo desse processo e fui cumprir a minha jornada empreendedora. Como é que você enxerga isso hoje dentro das organizações? Como é que você recebe esse jovem, Denis? Como é que ele chega para você? O jovem, ele até quer ser mais empreendedor do que antes, porque também ele é muito mais imediatista do que antes. E ele vê que uma carreira numa multinacional ou numa empresa nacional que seja, não é tão rápido ele chegar e galgar onde ele quer estar do que se ele empreender. Porque ele vê vários contos de, o cara empreendeu em 1 ano, vendeu a startup, ficou milionário, ou é influencer. Por essa informação, ele é bombardeado por essa informação e ele não vê essa carreira. Em 2 anos eu sou presidente de uma multinacional saindo da faculdade. Sim. Então, às vezes, até por alguns casos de até um pouco de ilusão, o jovem vai para empreender achando que vai virar a chave rapidamente ali, vai bombar, vai vender startup e vai morar no Vale do Silício, alguma coisa do tipo. Então, tem essa parte de imediatismo, né, que traz também aquela ilusão empreendedora, mas a gente que empreende, a gente sabe que o dia a dia não é tão glamuroso quanto o que aparece nos cortes do Instagram. Né? Então, o jovem, por também ser imediatista e querer ter um pouco mais de flexibilidade do que uma empresa, hierarquia e tudo mais, ele tende a ir para esse lado que a gente não ia, né? Porque muitos o sonho era prestar um concurso público, né? Trabalhar na Petrobras e fazer carreira, e não tem mais esse de fazer carreira. Então, carreira já cortou algum tempo, né? Já tem a mudança de empresa. E aí você fala, tô mudando de empresa, por que eu não vou abrir meu próprio negócio, né? E o mercado ajuda, porque você pode abrir o seu negócio, dar errado, voltar para o mercado, tá no mercado, abrir em paralelo, dá para fazer essas jogadas, né? Sim. Então isso ajuda também esse mundo atual bem dinâmico, e o jovem quer estar mais acelerado do que a gente estava antes. E como é que a gente trata isso, Mônica, lá na origem? Sabe o que é interessante, o Denis falando? Como a gente lida com diversos públicos, né? Então, por exemplo, o Denis talvez receba uma fatia, um recorte. Perfeito. Né? A gente tem vários clusters, né? As várias personas, os diversos perfis de estudante. E nunca teve tantas, né? Nunca. E isso é muito legal. Basicamente era palmeirenses, corintianos, São Paulinos, eram assim que os meninos... As meninas estavam divididas de outra forma, né? Mas é realmente uma pluralidade então, quase bonito, infinita porque hoje, é o seguinte, você tem aquele aluno que o sonho dele é ter um crachá, né? É ter o crachá. Ainda tem. É ter a gravata. É lindo também, sabe? É assim, é muito bacana. E você tem aquele aluno que ele praticamente nasceu empreendedor, né? Não importa a classe social, não importa... Porque os jovens hoje em dia, as jovens, eles são muito criativos. Então, alguns sabem que aquela criatividade que está aflorada, ele não vai conseguir exercer esse potencial, muitas vezes, integralmente dentro de uma organização. E aí ele já nasce com a cabeça de empreendedorismo. Então, é nossa responsabilidade fazer que isso seja desenvolvido também. Então, as instituições, né, várias das nossas, já têm um núcleo de empreendedorismo, assim como tem empresa júnior, assim como tem agência de comunicação, assim como tem um núcleo de práticas jurídicas. Então, você tem que realmente, né, o aluno quando entra faz um assessment e você tem que propiciar aquilo que ele tem de melhor para que ele possa desenvolver. E que esse desenvolvimento, ele possa aflorar o mais rápido possível e o quanto antes dentro dos anos em que ele está exercendo, né, o curso superior ou eventualmente curso técnico e tudo mais. Então é muito bacana e assim o que é legal que vários, né, em geral, eles não têm tanto medo de errar, né, porque eles têm exemplos de empreendedores de muito sucesso, e a gente aqui pode nomear assim, uma série deles, que quebraram muitas vezes. Né? Então, outro dia a gente fez um convite pro Raul, que é o dono da Biscoitê, aquela franquia, né? Que é uma franquia que tem, já está, acho que há uns 8 anos, mas que realmente despontou com os pontos de venda e tudo mais, de uma maneira muito acelerada.
E o Raul, quando faz a palestra, é uma palestra muito tocante mesmo, que ele fala, eu quebrei várias vezes, né? E agora até ele fez uma campanha junto com o banco, junto com o Ronaldo Fenômeno e tudo mais, de ver assim, olha, ele não desistiu. Ele tinha isso dentro dele. Uhum. Ele exercitou, ele quebrou, ele levantou a cabeça, ele reergueu e ele foi. Então, eu acho que também, e com todas as iniciativas, né, como, por exemplo, principalmente essa da Fiesp, os jovens e os empreendedores, eles sabem que eles não estão mais tão sozinhos quanto eles estavam antes. É verdade. E que até dentro da academia ele já pode contar. E me passa uma impressão também, queria que vocês me ajudassem um pouco em relação a esse tema, de que, vou usar a tua própria palavra, Mônica, são tantos clusters que me parece também que os estudantes, de forma geral, eles já não têm tanto receio de externar a iniciativa a qual eles têm mais empatia, não? O que eu quero dizer é o seguinte, há alguns anos atrás, se você quisesse montar uma empresa, dificilmente você falaria de inovação. Inovação focada num nicho chamado de diverso, menos ainda, né? Sim. Te chamariam, no mínimo, de maluco, né? E hoje, aquilo que há bem pouco tempo atrás poderia ser encarado como uma maluquice, é de verdade uma tremenda inovação, né? Queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso, porque eu, pelo menos, tenho essa sensação. A sensação de que essas gerações mais recentes, elas têm esse poder, né? Esse poder de pensar alguma coisa completamente diferente para um nicho, às vezes até um cluster muito novo, porque esse cluster nunca apareceu em função de qualquer tipo de repreensão passada, né? Denis, alguma coisa a respeito disso? Acho que faz sentido isso. Não, faz sentido. Até você comentou, né? Antigamente era Corinthians, Palmeiras, São Paulo, né? E eram poucas divisões, Eram poucas divisões. Você pega a mídia também. Você já tá na Rede Globo, no SBT, na Bandeirantes. Hoje nós temos um canal como um podcast, tem vários podcasts. Então você pode abrir um Instagram e começar a comunicar para muitas pessoas. Então você não fica restrito a poucos canais. Então aí você começa a falar, a gente fala muito de jornada do cliente, né? Então a jornada do cliente antigamente era ou é preto, ou é branco, ou é azul, ou é amarelo. Então hoje você consegue externar aquela parte que é específica sua, exatamente do que você gosta e achar grupos que gostam exatamente daquela especificidade que você gosta. Olha só. E aí você começa a inovar falando, eu vou falar exatamente com esse grupo. O grupo não precisa mais se adequar ao carro, que o carro é assim. Não, eu quero um carro dessa maneira, né? Eu quero um serviço dessa maneira. Então a minha jornada é uma jornada especial que, se você, como empresa, não cuidar dessa jornada, você acaba me perdendo. Por quê? Porque tem vários empreendedores que acabam cuidando dessas jornadas específicas. Sim. Desde alimentação, você pega o mercado de pets, por exemplo. É um mercado muito amplo, né? O mercado de pets não é só antes, é cachorro, gato, acabou. Sim. Agora é cachorro, gato, mas é o cachorro de um jeito, o gato do outro, aí começa a vir também a parte de intolerância alimentar. Antigamente você não falava. É o cosmético do cachorro. Aí é a padaria do cachorro. Então são várias coisas que, quando você vê o problema, que o empreendedor quer resolver um problema, né, do consumidor final. Sim. Então são vários problemas que você começa a falar, eu tenho que me adaptar para resolver esse problema. Antigamente, o que a gente tinha? São poucos produtos, são poucas mídias, então você tem que se adaptar ao que eu estou te oferecendo. Eu gosto muito de pensar na questão estética. Eu, pessoalmente, acho que as pessoas nunca, as mulheres principalmente, nunca se maquiaram tão bem como agora, né? E, na verdade, se você parar para pensar, de uma maneira muito superficial, né? Mas se você parar para pensar, esse assunto nunca foi tão dedicado e tão diverso, né? Para dentro daquilo que, de fato, se é o específico daquela mulher, daquela pessoa, daquela estética, né? E me diz uma coisa, Mônica, como é que a gente produz, como é que a gente fomenta isso dentro da universidade? Qual é a melhor forma de fomentar isso dentro da universidade? Eu acho que tem várias formas, né? Mas eu acho que o que é importante é a gente saber, conhecer realmente, né, toda o nosso grupo estudantil, entender
pesquisar muito, né, os desejos, os anseios, conhecer muito também das inquietudes do nosso estudante, cuidar do estudante, cuidar da saúde mental, mas mais do que tudo, ser um catalisador dos sonhos e dos desejos deles, né? Porque a gente fala, né, quando a gente também fala sobre empreendedorismo, antigamente a gente sempre pensava numa coisa muito grande, né, muito gigante. E como o Denis falou hoje, como as coisas estão bem fragmentadas, ou seja, é tudo muito customizado naquela jornada específica do consumidor, do nosso cliente, etc., isso dá um espaço muito grande para o microempreendedorismo. E o microempreendedorismo também propicia que a pessoa, né, tenha uma qualidade de vida, uma remuneração muito interessante, muito parecida com uma carreira executiva, né? É verdade. Então, não é só ou ser um grande industrial ou ser um grande executivo. Você pode ser um empreendedor e não ter um negócio gigante, não ter 2.000 funcionários, mas ter uma qualidade de vida e uma estrutura que te permita continuar fazendo aquilo que você sabe fazer melhor. Ou viabilizar aquela grande ideia que vira uma solução que não precisa ser também tão escalável. E num país tão continental como o nosso, você ter uma rede de pequenos empreendedores, micros, mas pequenos empreendedores, eu acho que assim é uma receita maravilhosa para o nosso país. Porque é um país tão diverso, né, que tem necessidades tão específicas de acordo com a região, o clima, o tipo de turismo, por exemplo, o tipo de pessoas que recebe, que a gente, é o que o Denis falou, a gente pode segmentar de uma forma assim infinita e propiciar a melhor experiência para o nosso consumidor, para o nosso cliente. E você está levantando um ponto que está me conectando a um outro tema interessantíssimo, né? Porque, além de tudo, essas gerações que estão vindo aí, elas têm uma percepção a respeito de trabalho e qualidade de vida muito distinta, né? Muito específica, né? E quando você fomenta essa jornada empreendedora, vou usar um termo aqui um pouco esquisito, mas acho que cabe, não escalável, né? Do microempreendedor ou do pequeno empresário, você também está entregando como contrapartida qualidade de vida, no sentido da pessoa ter uma forma satisfatória de ganhar o seu dinheiro, né, de maneira muito específica, em cima daquilo que ela acredita, atendendo um nicho muito específico, né, e em contrapartida, tendo uma qualidade de vida ainda bastante sob controle, porque a gente sabe, né, quando a gente empreende mirando o grande porte, a gente tem tudo menos paz, né? Você vai trabalhar o dobro do que ser executivo de empresa. Como executivo de empresa, sem dúvida nenhuma. Isso é importante, e as gerações mais novas estão vendo, você tem que saber o que é sucesso para você. Isso é importante. Olha que legal. Não que é sucesso para outra pessoa, porque às vezes você começa a querer se encaixar em alguns parâmetros. Você vai falar, não, eu tenho aqui o estúdio de podcast, tá legal. Ah, não, mas eu quero ter o maior estúdio. Isso é sucesso para você ou estão jogando esse sucesso para você? Porque às vezes algumas pessoas falam, eu vou sair, eu não quero... Alguns jovens falam assim, eu não quero seguir algumas regras da empresa, então eu vou abrir o meu próprio negócio. Você vai trabalhar mais, você vai seguir mais regra, né? Porque é mais complicado. Mais disciplina. Então, o que você quer? O que é sucesso? Eu quero trabalhar mais, eu quero trabalhar menos, eu quero trabalhar uma coisa minha. Você tem que saber muito bem para onde você está indo, para você não cair em algumas armadilhas de falar assim, eu quero ter um pouco mais de paz e acabar tendo mais pesadelo quando você vai empreender, que você está trabalhando o dobro do que numa empresa. Mas se você tem isso para você, tudo bem. Né? Você está trabalhando, você gosta do que você faz. Eu gosto do que eu faço. Às vezes eu estou nas férias fazendo alguma coisa, mas eu não tô de mau humor. Eu gosto. Mas eu sei. E você sabe mesmo na empresa que tem pessoas que têm espírito empreendedor, que estão numa empresa, que pode empreender dentro da empresa, e tem pessoas que se olham e falam, esse cara tem que estar com crachá, porque ele tem que ficar numa casinha aqui, e se der uma oscilação numa venda, ele não consegue suportar isso. Sim. Né? Porque o empreendedor, você vai ter um momento que você vai ganhar, você vai ter que retornar o dinheiro, então assim, é super complexo. Né? Então, mas você tem que saber o que é para você a felicidade e o sucesso, para você não buscar alguma coisa, olhar e falar assim, cheguei aonde eu achava que eu queria chegar,
só que não era isso que eu estava buscando. E como que a gente trata esse caso? Digo, quando você enxerga isso dentro da grande corporação, num momento em que, como a gente disse no começo da conversa, né, a gente está tão bombardeado por fórmulas empacotadas do sucesso. Qual é a tratativa que a gente dá para esse momento quando você vê um profissional balançando entre uma coisa e outra e muitas vezes achando que empreender vai ser mais... Acho que empreender ser mais fácil, eu acho que ninguém acha. Alguns acham, quem não quer tomar muito, quem não quer ter mais controle, acha que só por ter controle ficou mais fácil. Isso. Né? Ah, não, eu tenho controle, então ficou mais fácil, mas você vai ter outros problemas. Exato. Eu acho que assim, tem vários níveis. No nível pessoal, a gente fala muito, terapia, né, para você se entender, compreender quais são os seus valores, para onde você quer chegar, a terapia é importante. Dentro da empresa, a mentoria é importante. Que a mentoria é completamente diferente de terapia. Para a empresa, ter um conselho é importante. Né? Então, assim, são vários níveis. No nível pessoal, você pode ir para terapia. No nível profissional, você vai para uma mentoria, que é uma coisa completamente diferente de terapia. No nível empresarial, você tem um conselho. Tem os comitês. Né? Você tem os comitês. Sim. Aí são pessoas, às vezes, de dentro da empresa ou até de fora da empresa, dando um norte para quem está dentro da empresa. Né? Sim. E, Denis, eu acho que também essa geração ensina muito pra gente. Sim. Né? Porque eu lembro que sair às 7 horas da noite do escritório, enquanto eu estava iniciando a carreira, era uma coisa assim, o pessoal começava a olhar, nossa, já vai sair às 7? Desculpa, faz assim, né? porque eu usava relógio, né? Agora pouca gente usa, né? Então, assim, eu acho que essa geração está ensinando pra gente. Eu tenho um episódio que, para mim, e também isso é um pouco cultural, né? Assim, que eu acho que eles estão ajudando muito a ver que tem vários olhares. Uma vez eu fui para a Austrália e tinha um balcão que vendia donuts, né? E eu falei, nossa, deve ser maravilhoso esse donuts, mas eu vou almoçar, aí depois eu vou comprar o donuts. Daí eu almocei num outro restaurante, saí do restaurante para comprar o donuts, era tipo umas 3 horas da tarde, e o quiosque estava fechado. Né? E eu, que já trabalhei, né, em varejo, shopping center, falei assim, como assim? Ele fecha o quiosque dentro de um shopping às 3 horas da tarde. E eles estavam guardando as coisas, aí eu fui lá, escuta, mas não tem mais donuts? Ele falou, acabou, a gente fechou, né? Eu falei, mas são 3 horas da tarde. Aí o moço olhou para mim e falou, sabe que... Mas ele falou de um jeito super, assim, doce, mas doce, Ele falou, sabe o que é? Eu também quero aproveitar a vida. Ele falou. Então, Uau. assim, aquela hora, assim, eu levei como se tivesse levado um balde de água, porque eu, com aquela mentalidade, poxa, ele tem que fechar o quiosque às 10h01, né? Eram 3 horas, ele vendeu tudo que ele tinha que vender, ele não vai... Bateu a meta dele e acabou. Bateu, ele foi embora, ele foi aproveitar, ele foi passear com o filho no parque, ele foi buscar o filho na escola, não importa, né? Então, eu acho que essa geração, óbvio que não são todos, né? Mas tem um grupo que fala, poxa, eu quero empreender, ter um empreendimento de um tamanho que eu consiga, né, ter saúde mental, física e mental para poder cuidar. E eu também, além de ser empreendedor, eu gosto de fazer teatro, eu gosto de fazer o meu podcast, eu gosto de cantar, eu também quero ter tempo para fazer isso, né? E aí as pessoas ficam mais completas. Pode ser que elas não vão ficar milionárias como, enfim, os bilionários que a gente vê nos rankings, mas aquilo preenche o sonho de vida que aquela pessoa tem. Até porque no ranking está uma pessoa de uma natureza muito específica, assim como específica quanto aquela pessoa que gostaria de curtir a vida. Exato. Porque simplesmente os donuts acabaram, eu quero aproveitar a minha vida. Tão específico quanto, né? E eu ainda vou voltar lá mais cedo para comer o donuts. Tem uma frase do Jim Carrey que ele fala, né? Eu gostaria que todo mundo tivesse, não sei se eu tivesse a oportunidade, mas por algum momento fosse rico e famoso para ver que essa não é a resposta. Olha só. Então ele falou exatamente, que ele chegou no momento da carreira dele que ele olhou, ele tinha tudo, mas ele não estava feliz. Né? Que é aí que eu falei da métrica, né? Tem que saber, porque a gente geralmente vai na métrica que é a métrica padrão de mercado do que é felicidade, né? Sim. E a empresa tem um CEO só.
né? E a rede, tem uma rede só que tem... Então, assim, você tem que saber e se contentar. Quando a gente fala se contentar, não é, não, eu parei, me acomodei. Não, é falar, isso aqui é o sucesso para mim. Sim. E é uma métrica legal. Se você começa a trabalhar, você está faturando 50 milhões, está faturando 100 e nunca é o suficiente. E vai olhar sempre para o vizinho ao lado e falar, mas ele está faturando 101. Exatamente. E o que a gente está fazendo para receber essa quantidade de clusters, essa quantidade de personalidades distintas dentro das grandes corporações? Como é que vocês enxergam isso, chegando essa novidade tão grande, tão fatiada dentro das corporações? Isso é bom para as organizações, porque organizações diversas, é provado que os resultados são melhores. É provado que, com o entendimento de um público interno mais diverso, você consegue atingir consumidores diferentes, né? Então, por exemplo, tinha um momento em que os publicitários, eles eram exatamente do mesmo biotipo, da mesma faixa etária, do mesmo gênero e etc. E eles não conseguiam pensar de forma diferente para fazer campanha que tivesse diversidade na sua essência. E, então, traduzindo isso para as organizações, quanto mais diversos os públicos forem, né, trabalhoso, é muito trabalhoso para as organizações, mas elas vão ter resultados melhores, né? Agora, tem, principalmente, a parte de desenvolvimento organizacional e etc., está quebrando a cabeça, né? Porque, assim, boa parte das empresas, os funcionários não vão mais todo dia, vão em média, 3 vezes por dia. Então, e aí, o escritório fica vazio? Ah, mas fica vazio? Tem empresas que falam, não, vai ficar vazio, né? O que mais você pode fazer para atrair esses diversos tipos? As pessoas que não querem trabalhar presencial, pode ter alguma flexibilidade para alguns profissionais ou para algumas funções de trabalhar 100% remoto? Se você fizer isso e o outro se sentir prejudicado, como você tem que agir? Então, hoje, mais do que nunca, os gestores das organizações, principalmente em que trabalham para o capital humano, estão quebrando muito a cabeça. Muito a cabeça, né? E me diz uma coisa, e quero escutar a sua opinião também, Denise, a respeito disso. Você que está tão exposta a conselhos, Mônica, você enxerga o conselho de empresas se diversificando para tentar ajudar nessa missão? Com certeza, né? Mais e mais, os conselhos também estão se ressignificando, mudando, ampliando o seu escopo, o seu papel, no sentido de cada vez mais, efetivamente, auxiliar muito o comitê executivo e as suas respectivas equipes, né? Não tem como pensar pelo outro, né? Ou você tem uma pessoa parecida com aquilo que você quer promover, ou você simplesmente não vai conseguir entender o espírito da coisa. E o conselho, né? é responsável por, enfim, trabalhar na estratégia de médio e longo prazo da companhia. E se você faz isso com um público que não é diverso, já é tão difícil construir uma estratégia de médio e longo prazo. Se você ainda não faz isso num grupo que é homogêneo, as chances de não dar certo são grandes. É grande, né? De não entender o que está acontecendo, né, Exato. Denise? Como é que você enxerga isso? É uma instituição muito renomada aqui no Brasil, né, que treina conselheiros, capacita conselheiros, criou no ano passado a primeira turma exclusivamente de negros. Tá? Nossa. E eu fui convidado, né, para estar nessa turma, porque a gente vê que ainda falta nos conselhos terem negros, né? Negras nos conselhos, porque o conselho vem muito de indicação também, de você conhecer o profissional, de você indicar, e a gente sabe que os negros estão ascendendo, já tem vários negros em posições de C-level no Brasil, mas não tanto quanto não negros. Né? Então, a gente trabalha para conseguir dar visibilidade, né, desses negros no mercado, até para eles conseguirem estar nos conselhos, né, e conseguir fazer esse conselho mais diverso, né? Não só de negros e outros tipos de diversidade, né? Então a gente viu que as mulheres já conquistaram um espaço muito grande,
muito aquém do que deveria ser conquistado, né? Mas já tem um espaço muito importante da mulher. Então a gente vê outros grupos, né, que ainda estão lutando para conquistar o seu espaço, né? A gente vê CEOs negros, mais complicado aqui no Brasil terem CEOs negros, quando você vai nos Estados Unidos ou quando você vai em países africanos, né? Ou até em alguns países da Europa, né? Mas a parte do conselho a gente ainda está lutando para ter mais presença negra dentro de conselhos consultivos. Bastante, né, Denis? E- Porque a população brasileira, 52% da população é de negros enfim, é, isso está mudando, né? Mas ainda não muda na velocidade que nós precisaríamos, né? Então, Sim. a gente tem que fazer, né, iniciativas afirmativas para realmente fazer com que isso se acelere, né? Na diversidade de gênero e diversidade racial. Então, não é fácil, o Denis falou, muito disso acontece por indicação, e não é nem assim, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Então, os entrantes realmente precisam se provar triplamente, porque é muito mais seguro um outro conselheiro que já está naquela cadeira indicar o colega que ele já sabe que performou bem num outro conselho e etc., do que dar oportunidade para um novato, né? Mas as pessoas, enfim, estão se qualificando muito, né? As mulheres, os negros, as negras e etc. E eu acho que esse número, eu quero crer que vai, enfim, crescer com uma velocidade não ideal, mas Sim. é um movimento que a gente realmente tem que apoiar. Eu para além daquelas pautas que eu vou chamar aqui de mais antigas e não menos atrasadas com relação à diversidade, eu acho que a pauta racial é extremamente antiga e não jamais a cor da pele deveria servir para qualquer tipo de diferenciação entre pessoas. É uma coisa absolutamente inadmissível. Isso acontece, mas é inadmissível. Agora, o que eu estou tentando extrair de vocês, eu gostaria que vocês me ajudassem, é no sentido das novas fragmentações, né? Porque você comentou muito a respeito da quantidade de novos perfis que existem hoje em função do fato de você conseguir encontrar empatia em grupos extremamente específicos. Então, para além das pautas mais convencionais em termos de diversidade, que não, lógico, são as mais legítimas de todas, são a base do que a gente está falando a respeito de diversidade, também aquelas pautas hoje. Vou dar um exemplo concreto do que eu quero dizer para vocês. Eu tenho hoje, em um dos meus negócios, eu tenho hoje uma diversificação religiosa que eu nunca encarei dentro de nenhuma empresa, de nenhuma das minhas empresas. Então, hoje eu tenho que ter, por exemplo, ciência de como funcionam as dinâmicas de cada pauta religiosa, coisa que há muito pouco tempo atrás isso era um tema completamente, entre aspas, desrespeitado, né? Porque se seguia apenas um tipo de calendário, ou porque se seguia apenas um tipo de hábito, qualquer coisa do gênero, né? Eu confesso para vocês que eu enxergo essa jornada como extremamente rica, né? Até por uma questão de aprendizado. Né, de dizer assim, nossa, não é só a cultura que eu sempre conheci que existe, né? Existem muitas outras culturas, mas queria escutar um pouco de vocês, no dia a dia de vocês, esses segundo, terceiro, quarto, quinto nível de fragmentação, como é que vocês estão enxergando isso no dia a dia de vocês? Eu acho que o que é bacana, a gente fala muito, né? A gente está falando dos jovens, o tema geracional e etc. E, de novo, eu acho que a gente, parte do letramento, né, tá sendo vem muito, né, dessa nova geração. Porque, graças a Deus, uma parte dessa nossa nova geração, até pelas universidades, que há mais de 10 anos já instituiu, né, a lei de cotas e etc., começa a viver num mundo mais diverso. Diverso em termos de gênero, racial, religião e etc. E isso, só que as gerações, né, de
as pessoas mais velhas, elas ainda não têm esse letramento. Então, o que eu acho que as empresas, o Denis com certeza, né, tem vivenciado isso e com certeza a SAP deve apoiar, simplesmente a gente ter cursos, palestras para ampliar esse letramento. Excelente. Porque muitas vezes a gente não sabe as falhas que a gente faz, né? Por não entender, como você falou, das necessidades religiosas de uma pessoa, dos hábitos de uma religião, de uma região também, de um estado, de outro. Então, entender a diversidade, como você falou, num sentido holístico mesmo, amplo, é muito importante. Excelente. É uma forma de respeito. Excelente. E a gente está falando num mundo que é um mundo que o maior asset que a gente tem são os dados, né? A gente fala, todo mundo quer os dados da pessoa, o que ela faz, você consegue rastrear tudo, né? A gente está com um celular aqui, ele sabe onde a gente foi, o que a gente comprou e tudo mais. Então, assim, a gente tem bastante dado para fazer o cruzamento, para conhecer a especificidade de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, a gente não precisa tratar mais todo mundo como uma manada de todo mundo junto. Sim. Então, você consegue saber... na sua empresa, quantas pessoas têm a religião A, B, C, D, e conseguir adequar a empresa para essas pessoas, caso seja uma coisa que precisa ser adequada. Sim. Né? Igual a universidade. Você sabe lá quantas pessoas tinha aquela na época da carteira? Eu lembro que entrava um canhoto, ficava uma loucura, né? Não, peraí, vai pegar, não, põe ele de qualquer lado. Isso daqui você já consegue saber antes, né? Você vê o tempo que eu estudava, né? Não, o cara é canhoto, não, põe outra carteira do outro lado aqui. Então, hoje isso não cabe mais. Sim. Né? Então, são vários dados que você consegue, através desses registros, entender cada um e conseguir trabalhar em cada um. E às vezes a gente acha que as pessoas, por parecerem iguais, são iguais e não são. A gente olha aqui, não, aqui é todo mundo ou negro ou branco, mas cada um tem o seu histórico que é completamente diferente do outro. Eu, por exemplo, na SAP, nós temos alguns grupos, né, de negros, né, aqueles grupos para letramento. Eu contei muito com esse grupo para me ajudar no meu letramento. Por quê? A minha família meu pai era negro, minha mãe é branca. A maior parte da minha vida, meu pai é ex-jogador de futebol, eu estudei em colégio particular, fiz faculdade paga, estudei nos Estados Unidos, morei fora, tal. Então, assim, eu tenho um outro histórico de um outro negro, que tem um outro histórico de um outro negro. Então, a gente olhava e falava assim, negro, branco, católico, não é mais assim. Exato. E agora, no mundo atual, a gente consegue dar aquele drill down, né, clicar e descer em vários níveis. Então, eu sou negro, mas eu tenho um outro histórico completamente diferente de um outro negro que é completamente diferente de outro negro. Antigamente era todos são negros, todos são brancos, todos são católicos, todos são evangélicos. Hoje a gente sabe que não é assim e a gente tem ferramenta suficiente para trabalhar esse específico respeitando cada um. Você pegou um ponto muito interessante. Então dá para se dizer que a transformação digital que a gente passou, né, a revolução digital do qual a gente segue passando, na verdade, porque todo dia esse negócio evolui de maneira exponencial, contribuiu muito para que as pessoas pudessem se reconhecer, é isso? Sim, eu acho que sim. Sim, e com a inteligência artificial que tá começando, né, acho que isso vai ser ainda mais, vai se desenvolver mais ainda. Então, as modelagens, né, de previsibilidade, de você construir as jornadas futuras, né, com a evolução, né, da transformação digital, que ainda a gente fala, nossa, quanto que já aconteceu, mas ainda está no início. Né? Exato. Agora, o segredo é conseguir usar isso só para o bem, né? Então, hoje a gente gasta muito tempo, né? Infelizmente, vamos continuar a gastar para pensar, né, em modelos preditivos Sim. de proteção, né? Da tecnologia servir majoritariamente para o bem. É um grande desafio. É um grande desafio. Grande desafio. E vocês acham que essa revolução digital,
trazendo mais fragmentação para a sociedade, ela também gerou oportunidades de negócio, certo? Ela, de fato, fragmentou as oportunidades de negócio e, portanto, esses empreendedores em potencial que a gente tem hoje, eles conseguem, de fato, serem mais específicos para os respectivos nichos empáticos que eles possam vir a encontrar como oportunidade de negócio, certo? Com certeza. Vamos pegar, por exemplo, aqui o podcast, por exemplo. Uhum. Antigamente, para você ser o Jô Soares, né? Para você ser a Marília Funil Gabriela, apertadíssimo, você tinha, né? era muito apertado. Hoje já surgiram E o podcasts... tema também é apertado, né? Você não podia falar de muita coisa, Não, então, né? hoje você tem podcasts que têm relevância até maior do que tinham aqueles na época. Não para a época, mas agora, né? Que acabou perdendo muita força, né? E eles tratam de vários temas específicos, né? Então você pode tratar de temas específicos que para aquela audiência tá ok, mas para uma audiência maior naquele canal não estaria ok. Então a gente tem a fragmentação e tem pessoas que nunca estariam numa rede de TV, que na época tinham, sei lá, 13 canais, que hoje tem o seu próprio canal falando para o seu próprio público, e aí ele é um empreendedor, né? Então vários canais de podcast, estou dando podcast porque a gente está aqui num podcast, é mais fácil sim. Pode ser feito isso, né? Então você pega vários... nunca foi tão fácil empreender quanto hoje, né? Você tem o dropshipping, eu posso abrir uma loja que eu não tenho nada, que vai pegar na outra loja, vai entregar na sua casa e eu só tenho o site ali para fazer o tráfego e entregar. Não preciso ter um armazém, eu não preciso ter o pessoal... Então assim, ficou mais fácil você empreender, ter uma rendinha extra, em alguns casos até na periferia, é a única maneira da pessoa ganhar dinheiro. É aquele empreendedor forçado. O cara fala assim, não tinha outra saída. Exato. Como é que eu vou... não tenho uma faculdade, ou não fiz um primário, o que eu vou fazer? Eu vou... Mas esse sujeito, a distância dele pro empreendimento Diminuiu, né? diminuiu. Diminuiu muito, né? Esses dias atrás eu estava indo para o trabalho escutando um podcast que contava a história. Aliás, produção, me ajude aí com os devidos créditos, porque eu não vou lembrar aqui o nome exato. O fundador da Kings, de tênis para streetwear, Isso. né? E a história dele é fantástica, né? Ele entrava dentro dos outlets da Nike e comprava os lotes que a Nike tinha dificuldade de vender no Brasil, simplesmente porque o marketing da Nike não chegava até esse público final, e ele, nichado dentro daquilo que ele sabia fazer, com o público específico dele, ainda numa geração Instagram, pré-redes sociais e tudo mais, ele sabendo que tinha um público específico daquele tipo de produto da Nike, e aquele produto no estoque dele derretia em horas, né? Se vocês não conhecem a história, estou aqui fazendo jabá, vale muito a pena conhecer a história da Kings, muito nascida nesse sentido. Ainda no momento que, para fazer isso, você precisava ser, de fato, um herói, né? Nesse momento, me parece que essa distância realmente está muito encurtada. E não é só encurtada na questão de nível social, mas encurtada também nos outros níveis todos de diversidade que a gente comentou aqui, né? É isso, certo? E tem também muitas iniciativas, né? Então, tem vários programas de mentoria, várias iniciativas que por exemplo, a Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, é um exemplo de um ecossistema que ajuda mulheres pequenas empreendedoras. Então, assim, isso faz uma diferença gigante, né? Na qualidade de vida, normalmente são mulheres com mãe solo, né? Que cuidam da família sozinha e tudo mais. Então, isso, para uma mulher ser uma microempreendedora, ao invés dela ter que sair, pegar, enfim, 3 transportes públicos, ficar 4 horas longe da creche do filho e etc., é uma coisa maravilhosa, né? Claro. É a diferença de, muitas vezes, ela poder criar os filhos ou ela ter que deixar com alguém da família, né? Então, para poder trabalhar em outro estado, ou mesmo na cidade, por conta desse deslocamento. Então, eu acho que isso
isso é maravilhoso e isso cada vez mais está sendo fomentado, tanto pelas iniciativas públicas, mas principalmente por muitas iniciativas privadas, né? Sim. E é muito bonito o poder transformador, né? Assim como a educação, o apoio ao empreendedorismo transforma vidas. Sim, sim, e de novo, né? Sabendo que essas pessoas podem trabalhar para os seus respectivos nichos, né? Elas, para empreenderem, não precisam viajar para fora do seu próprio ecossistema, elas podem trabalhar para o bem social daquela comunidade, daquele cluster social em específico, né? Me conta se a gente tem mais algum exemplo aqui da sua parte, Denise, com relação aos casos que você já estudou desse tipo de empreendedor. Esses casos em que a coisa nasceu totalmente nichada Então, o ano passado eu participei de 2 hackathons, Aham. né, do movimento Black Money focado em jovens negros, Uhum. né? E foi interessante porque eles vêm de uma outra... de um outro histórico que eu tenho, né? Tem um outro perfil. E quando eles começaram a apresentar os problemas que eles estariam resolvendo com os empreendimentos deles, eram problemas que eu não conhecia. Olha só. Aí eu falei, não, mas tem isso? Tem. E aí vem a importância da diversidade. Eu nunca conseguiria Tem um exemplo que atingir... você lembra de cabeça? Por exemplo, na favela, para entregar a carta, chega até um determinado ponto, correspondência não chega. Então, se você vai pedir alguma coisa online, vai ter que chegar na casa de alguém que está listada ou vai ter que chegar em algum ponto e a pessoa vai ter que descer ou vai ter que se deslocar para pegar. Como é que é feito isso? Então, tem algumas empresas de logística que fazem a logística até da favela para dentro. Olha só. É o tema do CEP. Então né, não tem o Denis? CEP. Então, assim, muitas vezes a favela não tem o CEP. E aí, muitos jovens, né, de comunidade, quando eles fazem, né, a inscrição, muitas vezes eles falam, o que eu vou colocar? Eu vou botar o meu endereço ou vou pedir para alguém, pedir emprestado o endereço, né? Obviamente, as empresas, acredito que nenhuma empresa, né, hoje em dia pensa dessa forma, porque as empresas também entenderam, né, a necessidade a riqueza que tem essa diversidade. Mas é muito bonito a gente entender que essas oportunidades estão efetivamente sendo concedidas, porque é um carinho para o coração, né, de um jovem desse ter oportunidade e poder trilhar a sua trajetória em nível de igualdade. Né? Incrível, não importa né? o CEP dele. É uma revolução, né? Tem características de O CEP é revolução. uma honra. Ele está naquele CEP que é meio baralhado, né? Ter uma solução para ele receber a carta. Então, aí, assim, se fosse só eu ali ou pessoas que vêm do mesmo perfil, não iam saber, né, como lidar com isso. E outros problemas que a gente desconhecia, né, que o pessoal trouxe já resolução para esses problemas. Então, por isso que é bom escutar várias faixas etárias diferentes, né, vários níveis sociais diferentes, porque senão você acaba resolvendo só o problema da sua bolha, né? E você acha que a sua bolha é que tem o principal problema, que você não está vendo o problema do outro, né? Então foi legal que eu sentei no hackathon, o pessoal foi apresentando os pitches, aí eu fui olhando, eu fui entendendo, eu falei, pô, não conheço nada do mundo, né? E apresentava já a solução, e aí eu debatia, mas e se for assim? Não, se for assim já dá problema por causa disso. Isso aqui, não sei o quê. E às vezes até uma visão de fora minha resolvia um problema dele mesmo sem eu estar em contato com o problema. Eu falava, e se fizer isso? Olha, a gente não pensou. Por quê? Porque ele estava também muito inserido. Aí eu servi como conselheiro, né? Eu era o conselho da empresa, né? A gente não pensou nisso porque a gente está muito dentro do problema, né? Então, essa troca é interessante de gerações diferentes, culturas diferentes, níveis sociais diferentes, um ajudando o outro, sem nível de superioridade. Não é porque eu tenho o meu cargo, o pessoal está começando, que eu chego lá superior. Eu tenho que entender e vai ter essa troca. Tem a mentoria reversa também, né, Denis? Que, assim, é o jovem ajudando as pessoas mais velhas a entender a mudança do mundo. E é muito bacana, porque é o que o Denis falou. As pessoas, às vezes,
crescem, evoluem, têm sucesso, etc., mas ela não tem a noção do todo, né? E muitas vezes não está conectado com as coisas que estão vindo em termos de tendência, em termos de desejos. Então, é importante. Eu gosto muito de conversar com os jovens, enfim, com a galera, porque eles trazem insights riquíssimos. Você fala, nossa, mas você tem certeza que você só tem essa idade? Né? Você está escondendo. O acesso à informação os deixou muito esclarecidos, né? No sentido de se comunicar, externar as suas ideias. Isso é riquíssimo. Gente, parece que não, mas a gente já está aqui há quase 1 hora. Eu vou pedir para vocês fazerem os seus comentários finais. Antes de tudo, gostaria de agradecer de coração. Esse foi um bate-papo riquíssimo, extremamente diverso, onde a gente conseguiu, de fato, agregar muito para quem nos escuta, para quem nos vê aí nas plataformas. Mônica, que recado que a gente deixa para o empreendedor, seja no sentido de empreender propriamente dito, seja no sentido de empreender de forma diversa, você que nos ajuda a cuidar da matéria-prima que está entrando aí no mercado, qual é o recado que a gente deixa para quem está pensando em empreender? Eu acho que a alma empreendedora, ela é riquíssima em qualquer função, né? Seja dentro de uma corporação, né? A visão empreendedora de um executivo, seja do próprio empreendedor. Se for conduzir um pequeno, um médio, um grande negócio. Eu acho que esse país, junto com as grandes corporações, ele vai continuar a crescer também através, né, do crescimento exponencial do empreendedorismo, porque tem espaço. Né? Tem novos produtos, tem novas tendências, tem novos desejos, tem novos consumidores. E o quanto mais a gente puder fomentar esse ecossistema, eu acho que é riquíssimo, né, para tudo, para a felicidade do nosso país. Então, eu vejo, assim, de forma muito positiva e acreditando muito nessa geração que está chegando. Legal, muito obrigado. Denis, seus últimos comentários. Assim, para empreender, para aceitar a diversidade, para tudo na vida, acho que eu não vou falar a única saída, mas a educação é a saída. Então, você tem que estar aberto a aprender sempre, você tem que buscar informação sempre. Então, a educação é a saída para tudo, né? É você sair da ignorância, é a educação, né? Da ignorância a real e aquela que a gente fala, ignorante, é a educação. Então, para quem quer empreender, tem que estudar muito, tem que estudar sempre, tá? Não importa o nível que você está, e quando você acha que já sabe, é aí que você começa a ficar ignorante, é aí que você começa a ficar atrasado. Então, a educação é a saída para a gente ter um Brasil melhor, e por isso que a gente só vai mudar como país quando todos tiverem acesso à educação. Muito bem, muito bom. Bom, como vocês puderam ver aí, 2 feras aqui conosco hoje. A gente agradece a oportunidade de estar aqui com a Mônica e com o Denis. Peço a vocês que nos sigam nas nossas redes sociais. Se gostou desse conteúdo, também repliquem em suas redes e façam bons comentários aqui. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.